A gente volta a falar sobre o cenário eleitoral nos Estados Unidos. Nós estamos na véspera do dia oficial dessa votação, terça-feira, para analisar a reta final de campanha. Vou conversar agora com o Roberto Ibel, que é professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, uma ótima noite. Fazia tempo que a gente não conversava. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Olá, boa noite, Rafael. Sempre um prazer estar conversando com vocês e contigo também na Record News. Professor, eu queria começar a entender um pouco da sua perspectiva. Nós temos uma eleição muito polarizada, isso já acontecia mesmo antes da chegada de Kamala Harris. Biden entra nessa corrida já perdendo, uma diferença muito significativa. Kamala consegue alcançar pontos que são muito importantes, apesar desse empate técnico em vários swing states. Na sua visão, essa vai ser uma eleição marcada por uma escolha dos indecisos, aqueles que Donald Trump e Kamala Harris tentam entregar suas mensagens até o último dia da campanha? Sem sombra de dúvidas, Rafael. Essa vai ser, eu sempre tenho falado com meus alunos, né? Eu estou aqui numa sala de aula, que essa vai ser a eleição mais importante, talvez nas últimas 3 décadas nos Estados Unidos, e também a eleição na qual será marcado o papel dos eleitores indecisos, tanto, né, de grupos que votam em democratas, como em indecisos, grupos indecisos que votam em republicanos. Tanto é, Rafael, e para quem está acompanhando aqui na Record News, desde sábado, né, hoje é segunda-feira, desde sábado, a campanha de Kamala Harris intensificou a busca do voto a voto na Pensilvânia, ou seja, eles estão batendo na porta dos eleitores, ligando, enviando mensagens de texto, que é muito comum lá nos Estados Unidos, diferentemente aqui no Brasil, né? Ou seja, pedindo voto a voto, porque já há uma perspectiva, tanto da campanha republicana como da campanha democrata, que a Pensilvânia, que é um dos swing states, um dos estados-chave, né, será talvez o estado que vai decidir o resultado das eleições. Então, realmente, cada voto conta nesses swing states. Não apenas na Pensilvânia, para quem está acompanhando aqui, tem outros estados-chave, né? Carolina do Norte, a própria Geórgia, são outros estados também importantes para os eleitores de Donald Trump, para os eleitores de Kamala Harris e principalmente para aqueles indecisos, que são imigrantes, latinos, afro-americanos, mulheres, a população mais jovem, a população desempregada, né? Então, de fato, a gente pode esperar altas emoções a partir de amanhã, mas já destacaria, o resultado muito provavelmente não sairá amanhã, terça-feira. A gente pode esperar quarta-feira, no máximo, talvez quinta ou até mesmo sexta-feira, para ter o resultado definitivo nas eleições nos Estados Unidos. Professor, eu queria tocar num ponto com o senhor, que é olhando para Michigan, que é um swing state. Ali nós temos 15 delegados dos 538. E Michigan tem uma característica que eles têm muitos descendentes árabes vivendo ali. Eles, inclusive, durante a sua convenção democrata, não escolhem o Joe Biden como a primeira opção. Foram mais de 100 mil cédulas naquele momento mostrando esse protesto. Só que ao mesmo tempo que eles discordam da política atual, se Trump vencer, isso também, de acordo com o movimento israelense, seria benéfico. Então, o senhor acredita que seria uma mudança de política ou seria uma continuidade do que já acontece, o apoio a Israel? Certamente, a gente pode esperar, né, primeiro olhando para esse comportamento dos eleitores, a gente não pode pensar que automaticamente os eleitores árabes americanos votarão em Kamala Harris, até porque há uma certa desconfiança de qual seria a política de Kamala Harris para o Oriente Médio. Sempre tem sido perguntado sobre isso, né? A eventual política externa dos Estados Unidos em um governo Trump ou um governo de Kamala Harris para o Oriente Médio. Eu diria que depende muito também da conjuntura política internacional. Para a Ucrânia, eu acho que é um pouco mais claro, né? As posições, o próprio Trump reiteradamente disse que vai resolver a guerra na Ucrânia. Nos últimos dias, a Kamala Harris ela tem adotado um discurso mais pró-Palestina, com muito cuidado, com muitas ressalvas, para não perder o apoio do eleitorado judeu, do eleitorado que se identifica com as pautas de Israel, mas ela tem sido mais enfática, dizendo que não apoiará uma incursão israelense ou a manutenção da guerra na faixa de Gaza, ao contrário de Trump, que, embora seja um aliado de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense, também tem falado, né, nos seus atos de campanha, de que vai concluir a guerra, vai terminar com a guerra no Oriente Médio, né? Eu olharia não por uma pauta de Israel, mas talvez por uma pauta também de outros países da região, Arábia Saudita, enfim. Mas é claro que a gente sabe que
depende, além de Kamala Harris ou de Trump, independentemente de quem for eleito, eu acho que um foco central que eu tenho reiterado em todas as entrevistas é o resultado das eleições para o Congresso dos Estados Unidos. Então, de nada adianta você ter um governo Trump, mas ter uma das casas do Congresso eleita por democratas, ou ainda ter Kamala Harris e os republicanos liderando tanto a Câmara como o Senado. Isso inviabilizaria qualquer pauta mais polêmica, inclusive essa relacionada aos conflitos que hoje acontecem no Oriente Médio. Sem dúvida, professor, esse é um ponto super importante. Câmara pode, se vencer a eleição, ter uma dificuldade enorme para governar, se eles forem perdendo assentos que são importantes. Trump, se ganhar, pode começar bem, mas uma interferência no meio do caminho pode fazer ele bloquear no final do seu mandato. Professor, tem milhões de perguntas, mas o tempo passou correndo, a gente tem muita coisa para discutir essa semana, mas queria muito agradecê-lo por vir aqui, conversar com a gente nesse rito de análise que serão feitos nos próximos 5 dias, assim espero. Muito obrigado por falar conosco. Obrigado e sempre à disposição, principalmente aí nos próximos dias. Uma boa noite. Até mais, professor. Uma ótima noite.